Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui para falar da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar a lição de quarta-feira, 10 de fevereiro. Ela tem como título O Restante da História. Ontem nós vimos que o rei Ezequias ele recebeu de Deus a certeza de que ele estava do lado de Ezequias, do lado do povo de Israel. E aí nós queremos saber como terminou aquela história. O que aconteceu? Senaqueribe, com seus exércitos, os exércitos assírios, haviam cercado Jerusalém, o povo estava preso na cidade e o exército era muito grande mesmo. E ele já havia devastado quase toda a região da Judéia. O que aconteceria com a cidade de Jerusalém, a capital da Judéia? O que aconteceria com o rei Ezequias? Bom, hoje nós vamos ver o restante da história. Bom, segundo Senaqueribe, ele deixou escrito o seguinte lá no seu palácio lá, Ele diz que ele sitiou Jerusalém e fez de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. E este era em sua residência real, como um pássaro em uma gaiola. Isso está escrito lá na Universidade de Princeton, tem lá um texto, que foi retirado lá do chamado Palácio das paredes, do Palácio Sem Rival, lá do Império Assírio. Agora veja que interessante. Os reis antigos, eles costumavam escrever ali nas paredes as suas histórias de vitórias, suas conquistas. Eles deixavam tudo escrito lá. Só que quando o Senaqueribe deixa escrito lá, os seus escribas lá, eles deixam registrado a história do cerco de Jerusalém, eles não dizem que conquistaram Jerusalém. Eles apenas dizem que cercaram Jerusalém e mantiveram o rei Ezequias, o judeu, lá, preso como um pássaro em uma gaiola. O que será que aconteceu? Por isso o título da lição. Qual o restante dessa história? Bom, vamos ler o restante dessa história. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia aqui no livro de Isaías, capítulo 37. Capítulo 37. E nós vamos ler alguns versos bem interessantes. Nós ontem paramos quando Ezequias entrou no templo e orou ao Senhor. Ele falou com o Senhor, que ele era o Deus Criador e que agora o Senaqueribe estava querendo, os reis da Síria estavam lá menosprezando Deus, dizendo que Deus era como os deuses das outras nações, que assim como eles fizeram as outras nações, eles iam fazer a Jerusalém, porque o Deus de Israel era igual aos demais. E aí Ezequias fala, Senhor, eles destruíram as outras nações? Sim, mas porque os deuses deles não eram deuses verdadeiros. Eram deuses de prata, de ouro, de pedra, de barro, de madeira. Mas não eram deuses verdadeiros. Agora, o Senhor sim é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus Criador. Qual foi a resposta de Deus para o rei Ezequias? A partir do versículo 21 do capítulo 37, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Deus deixa claro. Senaqueribe,
quando ele envia lá o seu Rabzequer, né, que é o alto oficial lá do seu reino, quando ele envia e fala aquelas palavras, e depois envia uma carta, ele não estava desafiando a Ezequias, nem muito menos a Jerusalém ou o reino de Judá. Na realidade, ele estava afrontando o Santo de Israel. E eu pergunto a vocês, pode alguém contender com Deus e ter paz? De forma alguma, irmãos. Olha só, o verso 33 do capítulo 37 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho de onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus interviu de forma miraculosa, né, salvou a cidade de Jerusalém. Os versos 36 diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. O verso 38 diz que lá ele foi morto por 2 dos seus filhos, que depois fugiram para a região do Ararat, e o seu filho Esar-Adom reinou em seu lugar. Um anjo do Senhor foi enviado e lá ele matou. A Bíblia não diz como que ele fez isso, que geralmente Deus envia os seus anjos para proteger, para uma obra de salvação. Né? Aliás, acho que é Hebreus 1 que diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Porém, aqui nesta passagem, nessa estranha obra, né, porque assim a Bíblia fala com relação às obras de destruição de Deus, nessa estranha obra de Deus, o anjo do Senhor mata 185.000 soldados assírios. O rei, então, cumprindo a profecia do versículo 7, aqui mesmo do capítulo 37, que diz: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Uma profecia relacionada ao rei Senaqueribe. Cumprindo essa profecia, o rei voltou para a sua terra, e lá ele foi morto à espada, pela espada dos seus próprios filhos. Irmãos e irmãs, a lição de hoje nos ensina que nós não podemos desafiar a Deus. Não podemos afrontar a Deus. O rei Senaqueribe, ele afrontou a Deus. Ele e os seus exércitos. Porque às vezes a gente pensa assim, por que morreu tanto soldado? O que eles tinham a ver? Né? Porque eles estavam lá cumprindo ordens. Não. Se você estudar um pouco a história dos assírios, você vai ver o quanto eles eram cruéis. Os soldados, os seus comandantes, mas os soldados também eram cruéis, eram homens de violência. E eles afrontaram ao Deus vivo. E sabe qual foi o resultado disso? Deus enviou o seu anjo e os matou. E Senaqueribe, apesar de no primeiro momento ter escapado, também morreu lá em Nínive, na sua cidade natal, na sua capital. Então, não afronte a Deus. Jó, ele pergunta: quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Ninguém pode contender com Deus. Ninguém pode lutar contra Deus. Você pode lutar com Deus, como Jacó fez. Agora, contra Deus, jamais. Jamais, irmãos e irmãs, não podemos lutar contra Deus. E mais impressionante, e aí eu quero olhar aqui pelo lado positivo. Quando o povo de Deus
está passando por um aperto, quando os servos e servas de Deus estão passando por uma crise, Deus envia o seu anjo para o proteger. Eu acho que é o Salmo 37, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui direitinho. Salmo 37. Não é o Salmo 37. Agora fugiu da minha memória aqui. Mas tem um salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, não é um anjo qualquer. Teve aqui um anjo que teve o poder de dizimar um exército de 185 mil soldados guerreiros. Imagine então o que um anjo pode fazer, o poder que tem um anjo. E este poder está à disposição dos filhos e filhas de Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege. Quando nós oramos, o inferno treme, porque eles sabem, os demônios sabem que Deus enviará o seu anjo para nos guardar. Então, quando você estiver passando por uma crise, quando você estiver passando por um problema, por uma tentação, por uma provação, seja lá o que você estiver enfrentando, ore, peça o auxílio de Deus. E como ele atendeu a oração de Ezequias, atenderá a sua oração e enviará o seu anjo para lhe proteger. Vamos encerrar então com uma oração. Querido bom Deus, que habita nos altos dos céus, te agradecemos, Senhor Deus, por teu cuidado e tua proteção. Que o teu anjo esteja acampado ao nosso redor, nos guardando e protegendo. Em nome de Jesus. Amém.